No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo pelo Melodia FM 87.9. Você também pode acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. É só digitar lá AJFMM Joelísio Fraga. Aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. Este é um podcast bem especial, onde vamos destacar um tema de extrema importância, que é o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, especialmente à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Sabemos que falar sobre saúde masculina ainda é um tabu para muitos, mas queremos quebrar barreiras e trazer informações fundamentais para ajudar na prevenção e nos cuidados. E tenho o prazer de receber, para estar falando sobre esse valioso tema, o Dr. Marcos Moura, médico urologista. Agradeço por ter aceito o nosso convite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joelísio. Eu agradeço a oportunidade, né? A gente está aqui para a gente falar de uma forma descontraída, uma forma simples, né, de entendimento sobre a importância desse mês, especificamente, o Novembro Azul, que a gente tira para falar de uma forma direcionada ao câncer de próstata, mas eu gosto muito de frisar em todo lugar que eu falo que o Novembro Azul ele chama a atenção para o câncer de próstata, mas a gente aproveita e puxa a sardinha para a urologia como um todo, né? Sim. A saúde do homem. Então a gente tem muitos tabus em relação a diversos pontos. Obviamente o câncer de próstata ele fica em evidência, né? Mas a gente tem muitas coisas que a gente precisa conversar para esclarecer e deixar assim todo mundo de forma mais tranquila a cuidar da saúde, né? Desmistificar isso aí. Né? Exatamente. Quem é Dr. Marcos Moura? Então, eu sou urologista, né? Formado em medicina em Minas Gerais, pela Faculdade de Medicina de Ipatinga. Fiz residência de cirurgia geral depois em Ouro Preto e cirurgia do trauma em Salvador, que foi onde eu comecei a raiz baiana, né? Sim. E, posteriormente, eu fiz residência de urologia no Hospital Santa Isabel, Santa Casa da Bahia. Me mudei aqui para Conquista no meio da pandemia, né? Nesse meio conturbado, mas agora eu já sou mais baiano do que minha esposa, até, para falar a verdade. Né? Então, você adaptou à cidade. Demais. Conquista é um lugar muito acolhedor, né? Minas também, viu? É verdade. Nossa, Minas... Suspeito para falar, né? Mas... você por ser mineiro e eu porque eu tenho uma admiração, nossa, por Minas. E meu tratamento foi todo lá, né? Então, é feito lá em Nova Lima. Eu fiz o transplante. Tem um lá. carinho, então, né? Eu tenho, muita amizade lá. Doutor Marcos, o que é o Novembro Azul e por que é tão importante essa campanha? Então, o Novembro Azul é uma campanha pública, né? Uma política pública que visa esclarecer sobre o câncer de próstata, principalmente, né? A gente tira esse mês para falar muito sobre o câncer de próstata, mas principalmente para a gente ser bastante ativo com relação a busca ativa, na verdade, né? O câncer de próstata é um câncer que não existe prevenção. É um câncer que a gente precisa de um diagnóstico precoce e, para isso, a gente precisa fazer exames que sejam de fácil difusão, né? Exames que a gente consiga replicar de forma muito ampla e que tenham baixo custo. Então, o Novembro Azul ele quer basicamente falar sobre o câncer de próstata para chamar os pacientes que são eletivos para essa avaliação, para que a gente faça o PSA, o toque e, como eu falei anteriormente, né, a gente falar como um todo sobre a saúde do homem, né? Entendi. E por que o câncer de próstata é tão comum entre os homens? Existe um grupo de risco específico? Então, o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum nos homens, né? Tirando o câncer de pele, que é o câncer que é mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, né? O câncer de próstata, ele é uma doença que ela tem, assim, um fator genético, né? Então, um fator de risco que a gente tem... Claramente, a gente sabe quando a gente tem histórico familiar, pai e irmão. Quando a gente tem isolado um ou outro, a gente tem 2 vezes. E tendo pai e irmão com câncer de próstata, a gente chega a ter 8 vezes mais chance de ter um câncer de próstata. Então, tá aí a importância, né? Como é uma doença extremamente comum, associada à próstata, né? A gente precisa chamar bastante atenção porque o diagnóstico precoce, como eu falei, é o fundamental, né? Não tem uma prevenção. A prevenção básica é aquela que a gente já tem para outras doenças, né? Que é atividade física, hábitos saudáveis, de forma geral.
mas não tem algo específico. Eu não posso falar assim, olha, você vai tomar esse remédio. Igual muita gente gosta de falar, doutor, posso tomar semente de abóbora? Pode, mas não tem uma evidência científica que a gente mostre uma prevenção com relação ao câncer de próstata. Né? Então, por isso a importância, né, da gente fazer esse diagnóstico precoce. Entendi. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Então, Idade, a gente... genética, estilo de vida... Genética é um fundamental, como eu falei, né? Histórico familiar, né? A gente tem aí uma associação muito grande, principalmente quando a gente tem pai e irmão com câncer de próstata, né? Obesidade é um fator de risco que a gente sabe que aumenta a chance de ter câncer de próstata, né? Outro fator de risco que é muito comum na nossa população brasileira são as pessoas da pele negra, né? Então, a gente entende já que esses pacientes eles têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Então, a gente precisa começar um pouquinho antes essa avaliação, esse rastreamento que a gente faz, né? Justamente por conta desses fatores de risco. Entendi. Então, o índice é grande no paciente negro? O paciente negro ele tem mais chance. Então, a gente acaba começando a avaliar um pouquinho mais cedo, né, para que a gente tenha a possibilidade de encontrar. O câncer de próstata é uma doença que ele está ali próximo ele acomete, né, geralmente pacientes entre a 5ª e a 6ª década de vida. É a faixa etária que ele é mais prevalente. Já nos pacientes de pele negra, ele pode ser prevalente antes dos 50 anos. É muito infrequente que ele aconteça antes dos 40, né? No passado a gente tinha isso, que tinha que fazer 40 anos, já tinha que ir no urologista para fazer o toque, mas agora não. Os pacientes de pele negra, eles têm que começar com 45. Então, quem tem fator de risco, né? Como eu falei, pai, irmão com câncer, obesidade, pele negra, essas pessoas têm que começar com 45 anos a fazer o PSA e o toque. Não pode ser só um ou outro. Entendi. Interessante, eu não sabia a questão do negro, né? A raça negra. E a gente, né, é um país miscigenado, mas se você parar para pensar, todo brasileiro vai ter ali uma gotinha de gene negro, né? Então, de forma geral, se a gente puder começar um pouquinho antes, não é um problema, né? Eu gosto muito de falar com meus pacientes isso. O paciente, doutor, eu tô com 30 anos, eu preciso fazer o toque? Precisar, você não precisa. Mas se você tem um interesse, não é um problema para você, né? É importante a gente entender que a gente não pode postergar, porque a gente tem uma faixa etária que é claramente a faixa etária mais comum de acometimento. Mas se a gente começar um pouquinho mais cedo, a gente não vai estar pecando por excesso, né? É óbvio que a gente não precisa ficar assustando. 20 anos tem paciente que chega e quer fazer PSA. Não precisa, né? Mas principalmente nós brasileiros que temos uma genética negra de um jeito ou de outro, a gente tem que chamar atenção para isso, né? Acho que é fundamental o diagnóstico precoce, né? O câncer de próstata para todo, na verdade, câncer, né? Você vê que assim, o diagnóstico precoce para a maioria dos cânceres, além de a gente conseguir oferecer um tratamento com intenção curativa, muitas vezes a gente consegue oferecer um tratamento menos invasivo, isso, né? Verdade. E que, independente de qual seja esse tratamento, o impacto certamente vai ser menor. Né? Óbvio, cada paciente vai receber um tratamento da forma que o corpo dele vai receber o tratamento, né? Mas se você tem possibilidade de fazer um tratamento menos invasivo, ou às vezes um tratamento não invasivo, que existe a possibilidade no câncer de próstata inicial, ou câncer de próstata que a gente detecta e vê que tem baixo risco de progressão, poxa, isso é vantajoso demais, né? Eu sempre, assim, difícil... pacientes perguntam muito, você faria o que se fosse no seu pai? Às vezes eu não gosto de falar isso, mas no câncer de próstata eu falo. Por quê? Porque é uma doença que, quando a gente detecta ela numa fase inicial e é uma doença de baixo risco, tem pacientes que a gente consegue selecionar que não precisa nem de uma intervenção, como uma cirurgia, por exemplo, que todo mundo tem medo, né? Uma radioterapia. Então, tem pacientes que a gente faz um acompanhamento de forma muito segura, porque a doença ela não vai progredir. E eu falo, poxa, eu faria se fosse comigo. Se fosse com meu pai, eu faria da mesma forma que eu estou falando, que eu estou te propondo. Porque Sim. é uma doença que ela progride muito lentamente. Então, isso é uma coisa que chama a atenção também, né? Porque, assim, o câncer de próstata, assim como outras doenças, a gente fica esperando ter algum problema, né? Tô sentindo alguma coisa, eu vou procurar o médico. E homem é muito assim, né? Então, isso é geral, viu? De tudo, não é verdade? Eu falo porque, né? Eu sou assim também. Às vezes a gente fica ali, segura a onda, né? Quer fazer um bocado de coisa. Depois eu faço. Aí deixa aquele, né? Ficar um problema maior. Mas no câncer de próstata, quando chega num problema maior, que é quando a pessoa consegue perceber que existe um problema, já é tarde, muitas das vezes já é tarde demais.
Muitas vezes já é tarde demais. É silencioso, né? É um câncer indolente, né? Ele, assim, ele vai progredindo de forma lenta, ele não gera sintomas, né? Eu costumo falar também com meus pacientes que Deus é muito perfeito, né? Ele assim, ele planejou a gente de uma forma que facilita até o cuidado. Veja bem, a próstata, ela é um órgão que ela, na sua divisão, né? A gente tem uma casquinha, né? Como se fosse uma casquinha de pão. A casquinha de pão é onde a gente consegue tocar. E o câncer de próstata, ele fundamentalmente acontece nessa casquinha de pão, nessa parte periférica. Então é onde a gente consegue detectar com toque alteração como nódulo, endurecimento. Já a parte do centro, que é o miolo, é a parte que dá mais sintomas, porque ela está perto da uretra, que é onde sai a urina. Sim. Então quando você começa a ter sintomas, essa doença da casquinha ela já chegou no miolo, vamos dizer assim. Entendi. Então, Já por espalhou, isso, né? já espalhou. Então, a doença, ela tá aqui do lado de fora. Então, quem vai perceber? Sou eu, que vou fazer o exame. Então, o paciente, para perceber, ele não tem condições de mensurar a hora que ele está sentindo alguma coisa. Ele não vai ter uma alteração assim, poxa, isso aqui é câncer de próstata porque eu estou, sei lá, urinando com sangue. Pode ser, mas aí em fases bem avançadas. Entendi. Então, é fundamental o exame. É. Né? Então ele quer dizer que ele não sabe que tem, só quem vai saber que tem é você consultando, É claro que né? assim, o câncer de próstata, o diagnóstico, assim como a maioria das doenças neoplásicas, se dá através de uma biópsia. Sim. Mas o índice de suspeição ele se torna maior quando eu tenho um exame alterado. Então, por exemplo, se o meu PSA está alterado, pode ser um câncer. Então, acende o alerta. Sim. Se o toque está alterado, pode ser um câncer. Acende um alerta para eu progredir a investigação. Como eu falei no início, né? A avaliação de câncer, de forma geral, ela tem, para ela ser efetiva, ela tem que ser de baixo custo e que a gente possa replicar de uma forma ampla, né? Sim. Então, você imaginar que PSA, praticamente todo laboratório faz. O toque, todo médico está habilitado a fazer. Então, quando você vê uma alteração grosseira, não necessariamente o urologista, mas quando você vê uma alteração grosseira no toque, ou uma alteração, por mais que você, poxa, eu fiquei na dúvida, mas tem uma alteração, aquilo ali acende um alerta. Eu preciso dar um passo para frente na minha investigação. Então, a importância do exame é essa. Não é que no toque eu vou falar assim, olha, você está com câncer. Não é isso. É aquele ponto, olha, daqui para frente eu preciso mudar, eu preciso ser um pouquinho mais invasivo na investigação, eu preciso talvez fazer uma biópsia, eu preciso talvez fazer um exame como uma ressonância, né? Então a gente lança mão de exames que vão um pouquinho mais para frente em questão de custo, em questão de dificuldade de encontrar, em questão de acesso, né? Então o toque ele tá aí para isso, para fazer uma triagem, né? É um rastreamento, ele faz uma triagem, quem tem alteração e quem não tem. Entendi. Né? Entendi. A próxima pergunta estava baseando nisso aí. Qual é a taxa de cura para o câncer de próstata quando é detectado precocemente? Então, o câncer em fase inicial, né? Aquele câncer que é detectado em fase inicial, a gente tem 90% de chance de cura quando a gente indica um tratamento. É uma chance e tanto, Nossa, né? muito boa. Imagina só, você falar com o paciente, poxa, você vai fazer um tratamento, você tem 50% de chance de cura. É muito diferente de 90%, Com né? certeza. E quanto mais precoce, maior a chance da gente manter um resultado funcional. Todo mundo tem medo, poxa, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um tratamento, eu vou ficar incontinente, eu vou ficar impotente. Que a gente tem que levar em consideração, porque isso é qualidade de vida, né? Sim. Então, se a gente detecta numa fase inicial, esse paciente ele tem resultados funcionais melhores. Por quê? Porque a doença não vai ter atingido outras estruturas, ela está confinada na próstata. Então, meu tratamento é tirar só a doença, não é tirar nada além disso, Sim. né? Então, o diagnóstico precoce, ele muda completamente o desfecho do paciente como um todo, né? A qualidade de vida dele, o impacto que ele vai ter no futuro, o tempo que ele vai ficar aí livre de uma doença que pode progredir. Então, tudo isso muda com o diagnóstico precoce. Acho que é geral, viu? É toda neoplasia, né? Quando você tem um diagnóstico cedo, o mieloma mesmo. O sucesso do meu tratamento foi um diagnóstico cedo, né? Eu fiz entre diagnóstico, quimioterapia, coleta de célula e ultrassom, foram 7 meses só. Rápido demais. E foi muito difícil. Enquanto que são diagnosticados 7.600 pacientes de mieloma por ano, sendo que 30% desses pacientes vêm descobrir que tem um mieloma 1 ano e 1 ano e 2 meses depois. Depois que passa por vários especialistas tratando a queixa e não a causa. Sim.
Entendeu? Então aí que está a diferença, né? E quando ele vem saber que tem um mieloma, já tem sequelas irreversíveis. Nós temos pacientes com hemodiálise, tetraplégico, em cima de uma cama. E é difícil, né? Porque assim, você pega, é uma doença complexa que pode afetar diversas coisas, diversos sistemas, né? Muito complexo. O que chama atenção é que a gente precisa ter um índice de suspeição para as doenças, né? Eu acabo tendo contato com alunos, né? Com aluno residente, e eu gosto muito de ter o cuidado de falar assim, uma coisa que a gente precisa entender que o médico, ele não precisa na formação sair sabendo tudo. Porque não tem como. Não tem como. É impossível, né? Então, a nossa agonia não tem que ser saber tudo, mas você tem que ter o entendimento de raciocinar. O paciente conta o diagnóstico para você. Então, é parar para pensar, escutar, ter atenção, cuidado e não ficar ali tentando elocubrar se você não sabe o que você está fazendo. Né? Se você tem dúvida, passa para frente. E acontece muitas vezes, né? Que o paciente fica ali, que você falou, trata um sintoma, vai lá, tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Aí ninguém pesquisa nada. Aí vai lá, tá com a urina diferente, simplesmente, sei lá, hidrata mais. Não dá uma atenção maior, não dá uma atenção devida à queixa, né? Verdade. Então, isso acaba postergando muitos diagnósticos, né? É um problema, viu? É um problema. Quais são os sinais, doutor Marcos, e sintomas do câncer de próstata? Existem sintomas silenciosos que devemos estar atentos? Então, o que a gente tem que pensar? Pensando, então, num paciente sintomático. O que esse paciente do câncer de próstata sintomático poderia apresentar? O câncer de próstata, como a gente já falou, é uma doença da periferia da próstata, então dificilmente ele vai dar sintomas urinários já de pronto, né? Ele vai apresentar sintomas naquelas fases mais tardias da doença, né? Então, além dos sintomas urinários, que é aquilo que a gente que chama mais atenção do homem, na verdade, que é aquela dificuldade para urinar, às vezes um sangramento na urina, né? Às vezes uma sensação de peso no pé da barriga, sintomas urinários de forma gerais, né? Não tem um sintoma específico. É o sintoma urinário de forma geral, pode estar associado ao câncer de próstata. Mas uma coisa que pode acometer também são os ossos. Então, o principal sítio de metástase do câncer de próstata são os ossos. Então, o paciente pode ter dor óssea, às vezes tem uma fratura sem ter motivo nenhum, né? Sem ter uma queda, ele pode uma fratura espontânea, a gente chama de fratura patológica, porque ele né? calcifica os ossos? Porque na verdade ele muda a estrutura do osso, né? Você tem um osso ali que tem uma estrutura específica para aquela função e você pega uma célula de próstata, né? Vamos dizer assim, e substitui. Então, o osso ele não tem aquela mesma função. Então, ele acaba cedendo, né, a pressão, principalmente os ossos da coluna, que é onde é mais comum ter metástase de câncer de próstata. Então, é frequente os pacientes terem muita dor óssea, né? Às vezes tem uma fratura patológica. Sem motivo nenhum, a pessoa tem uma fratura, né? Uma dor lombar, por exemplo. Então, são sintomas que são raros de acontecer. Graças a Deus, a gente ficou muito tempo sem pegar pacientes aí com diagnóstico avançado. Eu acho que a gente teve um hiato aí da pandemia que a gente ainda vai ter o resultado no futuro, né? A gente não tem nenhum estudo comprovando isso, mas eu acredito que a gente vai ter, sim, um resultado negativo, né? Com relação a isso, que muitos pacientes ficaram muito tempo, né? Sem fazer um rastreamento. Sim. Então, a gente vai acabar chegando nesses pacientes, né? Pacientes que chegam, às vezes, com disfunção renal, porque estão obstruídos os rins, ou pacientes com sangramento importante, né? Ou pacientes, como eu falei, com fratura. Então, são sintomas, assim, diversos, mas de uma fase muito tardia. Não tem algo que eu possa falar assim, olha, isso aqui é câncer de próstata quando eu senti. Não existe. Não, tem que ter investigação. Quais as medidas preventivas um homem pode adotar para diminuir o risco de desenvolver o câncer de próstata? Bom, se for colocar assim como prevenção, o que você tem que fazer? Visitar seu médico, né? É o que eu posso fazer. Eu posso ir lá e estar diante do médico e aceitar o que for necessário ser feito, né? Porque muita gente é resistente. Tem gente que fala, chega lá, vou fazer o PSA, mas doutor, toca, não faz de jeito nenhum. É muito comum. Você fala, vamos fazer o exame. Não, quer fugir. Então é aceitar, né? Porque assim, o preconceito é muito grande, mas nós mesmos é que fazemos esse preconceito, né? O homem gera, porque de tanta resenha que vira uma coisa séria, né? Que eu acho que a gente pode levar na brincadeira, eu gosto de levar também, mas de tanta resenha acaba virando um problema, porque a pessoa fica inibida, né? Porque acha que vai mudar a masculinidade ou que vai, enfim, né? Diversas coisas as pessoas têm de preconceito e todos eles são preconceitos, assim,
completamente absurdos, né? Sim, verdade. Não tem como eu falar para você que o exame de próstata é um exame gostoso, né? Vamos dizer assim, não Sim. é algo bom. É doloroso, né? É incômodo. Ali não foi feito para receber o toque, né? É a forma que a gente tem de encontrar hoje. Não tem uma outra possibilidade. É uma coisa arcaica? É. Mas é o que ajuda a gente no diagnóstico. Então, a primeira coisa de prevenir é você aceitar o que o seu médico fala. Primeiro, procurar e aceitar o que ele fala, né? E o segundo é ter hábitos de vida saudável, né? Atividade física, perda de peso, como a gente falou, que já são os fatores aí de risco. Se a gente faz o oposto, a gente está sendo preventivo, né? Com relação ao câncer de próstata, né? Qual a diferença entre o proctologista e o urologista? Isso acontece demais, mas Porque muito. Eu vou procurar quem? Qual dos dois? Não é, isso assim, é uma dúvida extremamente pertinente, porque não é infrequente o paciente chegar no meu consultório, doutor, tô com hemorroida. Tudo bem, eu lhe ajudo, mas você vai procurar o proctologista. O proctologista, ele cuida exclusivamente do intestino. Então, ele cuida do intestino, do canal anal, do reto, da parte que nós, urologistas, usamos para acessar a próstata. Entendi. Né? Então, muitas vezes ele chega, doutor, vim cá no proctologista, né? Eu vim cá avaliar minha próstata. Eu falo, eu posso até avaliar, vou fazer o toque, mas não é minha área de atuação. Mas eu faço. Faz. Na maioria das vezes a gente acaba fazendo, porque a gente não quer perder a oportunidade do Sim. paciente estar ali para ser Sim. avaliado, né? Isso, assim, é uma coisa comum de acontecer e às vezes a gente perde a oportunidade. Tem gente que pega e fala, poxa, eu não vou fazer, você vai procurar outra pessoa. E aí o paciente se perde, entendeu? Então é mais fácil que você faça, oriente. Fala, olha, não sou eu o médico que você tem que procurar. O proctologista cuida do intestino, o urologista cuida da parte da próstata, da parte do pênis, da parte dos rins, da bexiga. Então são médicos diferentes, mas eu vou lhe ajudar. Pronto. Empatia, né? Sim. Tem que ter. Ah. Acho que é fundamental, né? Acontece muito isso, né? Meu Deus do céu. É todo dia, para não falar toda hora. Né? Demais. Muito mesmo. Pois. É muito comum. Existe uma idade recomendada para começar a fazer o exame de próstata? Você já tinha até Existe, falado, né? É 45 para os fatores, né? de risco e 50 para as pessoas que não têm. E aí a gente faz até quando isso, né? Porque, pô, vou fazer até eu morrer esse exame? Não. Dos 50 aos 75 e dos 45 para quem tem fator de risco até os 75. Chegou em 75 anos, a gente não tem obrigação de fazer o acompanhamento da mesma forma. Normalmente a gente faz o PSA, faz o ultrassom. Quando a gente julga necessário, a gente pode ou não fazer o toque. Isso é até interessante porque eu estava comentando com o pessoal esses dias que eu estava fazendo uma palestra também. Eu tive um paciente, ele tinha 106 anos. Ele nunca tinha ido no médico na vida dele. Nenhum tipo de médico. Nada. Nunca tinha ido. Aí eu fui uma cidadezinha bem no interior aqui da Chapada, fui lá para fazer o atendimento e tal. Chegou a família, entrou com o paciente, conversei, vi que ele não tinha sintomas, falei com a família, né? Expliquei tudo, falei, ele tá ótimo, saúde boa, os exames dele tão bons. Beleza, liberei. Passa 5 minutos, chega a menina na recepção. Doutor, a família tá injuriada, doutor. O que foi que o senhor falou? O que o senhor fez? A família tá brava. Eu falei, não tô entendendo. A consulta foi super tranquila, expliquei tudo, né? Quando volta um pouco, falou assim, olha, eles ficaram chateados porque eles pagaram pelo toque. E o senhor não fez. Meu Deus, sério? 106 anos. Eu falei, meu Deus, tá bom, chama a família de volta aqui. Chamei, expliquei de novo, olha, não tem necessidade de fazer o toque, mas nós vamos fazer o toque. Beleza, coloquei o senhorzinho há 106 anos, coitado. Fiz o toque no rosinho. Pergunta se ele voltou. Nunca mais. Ele nunca mais vai no médico. Porque a primeira experiência dele foi ruim, sem necessidade. Então a gente tem que entender. Foi tipo assim, pra ele foi vergonhoso, né? Completamente. Imagina só. Se existe já um tabu, a família coloca ele numa situação que ele já é frágil, coloca ele num lugar que ele não tem o que fazer. E aí, a gente é uma ofensa, né? Com certeza. É uma ofensa. Então tem um limite. A gente tem que fazer, de 50 a 75. Passou daí, faça quando o médico julga necessário. Então, tem que ter um cuidado, porque tem muita gente que fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer o toque. Tem gente que, sem brincadeira, tem gente que vai porque quer fazer 2 vezes no ano. Doutor, eu quero fazer o toque, mas não precisa. Para que você vai fazer? A gente tem que fazer o que é necessário. Não vai mudar o desfecho. Ia mudar algum desfecho para ele com 106 anos? De jeito nenhum. Né? Nossa Senhora. Imagina só. É um privilégio, né? Pensa aí. Ainda falei com ele, foi um privilégio ser seu primeiro médico. Coitado dele, é primeiro e único, né? E Nunca mais. Você vê, emocionalmente já abalou ele. Completamente. Né? Ele, Né? se um outro momento ele precisar, ele não vai procurar. Não vai, não. Porque ele já viu que ele é um ambiente que ele já não queria ir. Nunca foi. Depois de 106 anos. Coitado, Aí chega naquele história, ambiente ali, poxa,
ele foi ofendido, na verdade, Sim. né? Foi uma ofensa para ele. Mas, assim, é uma situação que, é como eu falei, se for necessário, o toque, a gente discute muito isso também, ele tem um âmbito social, né? A gente tem que pensar dessa forma também. Tem pacientes que só se sentem satisfeitos quando você faz o toque. Muitas das vezes você vai no consultório e ele só se sente satisfeito se fizer o toque. Eu não vou discutir muitas das vezes, Sim. né? Porque eu preciso explicar, falar, olha, é necessário fazer a partir desse momento ou até esse momento, mas não é impossível que a gente faça por uma coisa social também, para que o paciente se sinta confortável. Porque, como eu falei, a gente tem que olhar a saúde como um todo. Tem gente que fica preocupado se não fizer o toque, se não vê que o médico falou, tá tudo bem. Então, existe um lado social de fazer o rastreamento também, né? Mas falando nisso aí, como é que é feito? Como funciona esse exame do toque, o exame do PSA? E quais são as suas funções e quando são recomendados? Então, o exame do PSA, ele é um exame que ele é muito sensível, né? É um exame que ele ajuda a gente a detectar alterações, assim, mínimas no PSA, a gente consegue acender aquele alertazinho, né? Sim. Então, o PSA é um exame de sangue que tem um resguardo específico, né? Que às vezes o paciente chega na consulta achando que tem que ser resguardo para a consulta, mas não, é para o PSA. A gente pede para não andar de bicicleta, não andar de Sim. moto, não montar cavalo, Sim. né? Não ter relação 3 dias antes, porque Sim. isso pode alterar o exame. Se alterar, eu vou ficar na dúvida. Pô, será que o exame está alterado porque o paciente não foi Sim, no entendi. repouso ou porque está alterado de verdade? Aham. Então, por isso, a necessidade do resguardo. Já o toque é um exame que não precisa de resguardo, não precisa de preparo, não precisa de nada, né? Só precisa do paciente e do médico. É um exame que é super rápido. Dura aí de 5, 6, no máximo 10 segundos. É muito rápido, mas é um exame incômodo, né? O que ajuda o exame a incomodar menos é justamente o cuidado do examinador, né? Em fazer um exame que seja o mínimo ofensivo, assim, de dor. E o paciente se tranquilizar, relaxar de verdade, né? Você tem que estar tranquilo, porque a gente está entrando num ambiente que tem um esfíncter, que é uma musculatura especializada que é muito forte. Então, se você contrai o esfíncter durante o exame... Nessa contração, atrapalha o exame? Atrapalha demais, muito. Tem pacientes que a gente não consegue fazer o toque, mas não consegue mesmo, assim, é impossível a gente fazer. Então, o relaxamento desse esfíncter, que é essa musculatura que a gente tem controle, é fundamental. Então, a posição varia de paciente para paciente ou de médico para médico, né? Da forma mais fácil, mas é um exame que é extremamente simples, extremamente rápido, né? E como eu falei, né? Eles dão, assim, tem uma gama enorme de informações que a gente consegue obter somente no toque. Né? Não adianta fazer um ultrassom, não adianta fazer uma ressonância, o PET, né? Que agora a gente tem aqui na cidade, não adianta. Tem informação que só o toque vai dar pra gente. Há algum avanço em métodos de detecção mais moderno ou menos invasivos? O que a gente tem de principal hoje, assim, que a gente sempre lança a mão hoje, porque a gente tem bem mais disponível, é a ressonância da próstata. Então, muitas das vezes, a gente faz um PSA, faz o toque, viu ali que tem uma alteração em um ou outro, e a gente pula para a biópsia da próstata, que é um exame muito invasivo, né? Hoje a gente tem nesse meio do caminho, ainda não com uma recomendação clara, mas a gente sempre faz porque tem ajudado muito a gente em direcionar a biópsia, é a ressonância. Sim. A ressonância de próstata é um exame que é um pouquinho demorado de fazer, né? É um exame que demora um pouquinho, então o paciente tem que estar bem calmo para conseguir fazer o exame, né? Ressonância, de uma forma geral, é um exame mais demorado para fazer, mas é um exame que ele consegue nortear para a gente. Olha, eu tenho uma área aqui na próstata que está um pouquinho mais alterada e que nessa região aqui eu tenho uma chance maior de ser câncer. Ou não. Você faz uma ressonância e a próstata não tem nada de suspeito. Isso deixa a gente mais calmo em deixar um acompanhamento, às vezes sem precisar fazer uma biópsia. Entendi. Então, ele consegue nortear a conduta invasiva, né? Porque a biópsia é uma conduta invasiva. Então, a ressonância é um exame muito bom, mas que ele não consegue substituir o toque, né? Ele não consegue substituir, justamente por aquilo que eu falei. Não é um exame que a gente pode fazer amplamente, é um exame que ele ainda assim pode ser um exame falho, né? Às vezes, se eu faço a ressonância, mas ainda assim eu acho que o toque tem uma alteração importante, eu não vou deixar de fazer uma biópsia, né? Só porque a ressonância está absolutamente sem alterações. Então, ele ajuda, mas ele não consegue substituir. Entendi. Voltando um pouquinho àquele assunto, por que muitos homens ainda evitam esse exame? E como é que se faz para superar esse preconceito, doutor?
Olha só, eu assim, já tive algumas experiências... Você acaba fazendo um trabalho psicólogo, né? Demais. Meu Deus do céu. É o que a gente tem que fazer, né? Você tem que levar na esportiva, né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito e que faz os pacientes se sentirem mais confortáveis é quando eles estão num ambiente que eles já são familiarizados. Sim. Eu tive uma experiência até no Santa Isabel mesmo, da gente fazer, nos anos que eu tive de residência lá, a gente fazia um mutirão de próstata para os funcionários da instituição. Então, todo mundo se conhecia. Todo mundo já estava num ambiente favorável. E aí, no dia que chegava no mutirão, tinha lá 150 homens, todo mundo lá naquela brincadeira, aquela descontração. Sim. Que você tira você tira o peso de pensar que você está sozinho ali para fazer o exame, que todo mundo está no mesmo barco. Então, essas avaliações que a gente faz, às vezes, em novembro, né, que as pessoas acabam se unindo, você chega no consultório e tem lá 10 homens sentados todos para fazer a mesma coisa. Né? A gente sabe que ali, antes do consultório, sempre fica ali batendo papo, né? Todo mundo compartilhando as histórias. Então, trazer as pessoas de uma forma mais unida, isso facilita muito. Né? Porque a pessoa ela não se sente sozinha, ela vê que os outros também fazem, que todo mundo faz, que é uma coisa normal. E isso leva a tirar um pouco o preconceito de achar que só ele está sendo submetido àquilo ali. O preconceito de achar que aquilo ali vai tirar a masculinidade dele, ou que aquilo ali vai deixar ele menos homem, mais homem, ou que aquilo ali vai deixar ele... que a gente, médico, vai deixar de uma forma desconfortável. Não, a gente está querendo... É porque é a única forma que eu tenho de acesso. Se tivesse outra, eu faria. Sim. Mas eu não tenho outra forma de acessar a próstata. Então, o que o paciente precisa entender, o que a gente tem que explicar é isso. Olha, eu só tenho essa forma de ver. Não tenho como eu substituir. Então, a gente precisa fazer. E aceitar. Né? Cada vez mais conversar de forma aberta, de forma tranquila, de forma clara, para que as pessoas entendam que é uma coisa que não precisa ser um tabu. Né? Isso, né? A sexualidade também, que eu gosto de falar muito, são coisas que a gente leva como tabu, porque o homem, a sociedade ainda é muito machista. Muito machista. Deixa eu te perguntar, né? Existe mulher médica urologista? Existem. Existe, né? Existe, eu acho que hoje são quase 300 mulheres no Brasil todo, e é interessante que elas são muito unidas. Todo congresso elas se reúnem, elas têm um grupo de WhatsApp que chama as Orquídeas. É bem legal, porque assim, também quebra um pouco a questão de ser só saúde do homem, cuidada por homem, né? As mulheres, elas são muito mais delicadas do que a gente tem, né? Mas o homem faz com ela? Faz. Não Existe ainda aquele pé atrás, mas que está mudando com o passar do tempo, porque eles percebem que as mulheres são muito... às vezes elas são mais delicadas do que a gente, né? O homem, eu acho que ele tem uma facilidade de conversar com o homem, porque a gente fala abertamente das coisas, né? E às vezes, por exemplo, o cara vai chegar numa consulta para falar com a mulher, chega lá uma doutora toda bonitona, toda arrumada, vou falar sobre o que aqui? Ô, doutor, eu tô com uma pinta no dedo aqui. Ele não vai falar do resto. Ele vai falar de qualquer outro assunto, porque ele se sente desconfortável. Por quê? Porque a gente é machista, a gente pensa que o homem tem que ter um padrão específico de performance, tem que estar bem de saúde, não pode ter problema. Diversas outras coisas que a gente mesmo leva. A região influencia, eu acredito assim, no Nordeste, que o pessoal é mais machista, tem isso? Olha, eu por ser mineiro, meu contato em Minas com urologia foi na Santa Casa também, de Minas Gerais. E o meu contato aqui na Bahia, eu vejo que nós aqui na Bahia temos mais facilidade. Porque a gente é muito aberto, a gente fala... Aqui é mais fácil que em Minas? A gente fala de uma forma mais clara, a gente... leva tudo mais na brincadeira, né? O próprio contato do médico com o paciente, a gente consegue conversar de uma forma muito mais coloquial, vamos dizer assim, né? De uma forma muito mais leve, sabe? Mais tranquila, brincando. Né? Porque às vezes o mineiro, né? Eu sou mineiro, a gente é muito cheio de pé atrás nas coisas, né? Então você, às vezes, para conversar, você fica ali cheio de dedos, você não fala, você quer falar tudo certinho, né? Pelas beiradinhas. Você vai nas beiradinhas ali, não sei o quê. Não. A gente consegue aqui ir direto ao assunto de forma mais fácil. Igual eu te falei, poxa, o paciente chega e ele vai falar, ô doutor, é porque eu tô com uma pinta no dedo aqui, aí depois ela subiu pro joelho, aí ele vai chegar na próstata. Ou ele vai chegar no outro assunto que ele quer chegar. Aqui a gente consegue já vai direto. Com poucos segundos de conversa, você já entende o que o paciente quer conversar. Entendi. E você vai de forma direta mesmo. Por quê? Porque a abertura varia de pessoa para pessoa, mas realmente aqui no Nordeste eu sinto que a gente é mais aberto assim para falar, sabe? As pessoas comunicam de uma forma mais tranquila, aceita sabe? mais, né? É. Que legal, né?
quais são as opções de tratamento disponível hoje para o câncer de próstata, doutor Marcos? Então, a gente pensando num câncer de próstata inicial, um paciente assim que decidiu por um tratamento, que ele tem a indicação de um tratamento inicial, a gente tem o tratamento cirúrgico hoje através da cirurgia robótica, que é o tratamento Aqui hoje... é feito, né? A gente ainda não tem robô em conquista, Sim. Mas a gente tem vários médicos habilitados e que a gente leva para diversos locais, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo. Entendi. Hoje, né, com essa facilidade de transporte, a gente acaba conseguindo oferecer o tratamento para os pacientes, né? Pacientes até do interior, de Livramento, que eu já operei, de Brumado, né? Que foram comigo para Salvador para poder oferecer Você acompanha ele? Oferecer, a gente acompanha para oferecer o tratamento com a tecnologia mais nova que tem, que é a robótica, né? Mas existe o tratamento cirúrgico e existem pacientes que são eletivos para tratamento, por exemplo, com radioterapia ou hormonioterapia, né? Ou tratamento quimioterápico nas fases mais avançadas. Então, a gente tem várias opções de tratamento. Inclusive, como eu te falei, a opção de não fazer um tratamento invasivo. Quando a gente tem critérios muito específicos para uma doença de muito baixo risco, para pacientes que têm a capacidade de a gente fazer um acompanhamento bem de pertinho, muitas vezes a gente faz um tratamento que chama vigilância ativa, que para mim é assim, uma coisa fenomenal. O que significa isso? Você faz um acompanhamento trimestral de PSA e esse paciente ele não vai progredir a doença. Então você deixa de fazer uma invasão, como a gente conversou, né? Não tirando a qualidade de vida daquele paciente. Sim. E de uma forma muito tranquila, sem postergar em um outro momento, se ele precisar, de um tratamento efetivo. Entendi. Então você acompanha o paciente, faz um tratamento bem de pertinho, evitando fazer uma invasão no primeiro momento, mas se, sei lá, em 4, 5 anos a doença progrediu, ou o paciente achar que ele quer tratar, a gente ainda está dentro da janela daqueles 90% de cura. Então, a próstata, o câncer de próstata é um câncer que é muito fácil de tratar, né? Assim, não é um câncer que você precisa ficar procurando um monte de coisa para fazer. A gente tem tratamentos muito bem definidos com a taxa excelente de cura. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia em fases iniciais é 90%. E a gente acompanha assim de uma forma muito tranquila, porque a gente sabe que é uma doença que progride muito lentamente. Então, a gente tem que escolher bem quem vai ser tratado, tem que escolher bem o paciente para o tratamento cirúrgico, né? Tem que escolher bem o paciente para a radioterapia, o paciente que não tem indicação de tratamento local, mas a gente tem diversos tratamentos que são muito bem estabelecidos, né? Então, basta a gente ter o diagnóstico. Tendo diagnóstico precoce, é isso aí. Tem diversas opções. Isso é para todo câncer. Para todo câncer. O que muda no tratamento quando o câncer é detectado em fases iniciais versus fases avançadas? Muda principalmente a taxa de cura, né? Quando a gente tem um câncer na fase inicial, a gente tem 90% de cura. A gente pegando já uma doença localmente avançada, não só a questão da cura ela é menor, quanto a chance dessa doença de alto risco desenvolver metástase num curto período, assim, em 5 a 10 anos, é muito grande. E uma coisa muito importante são os resultados funcionais, né? A gente, por exemplo, se você fizer uma cirurgia num paciente com uma doença de baixo risco, uma doença que está ali circunscrita à próstata, esse paciente ele vai ter resultados funcionais ótimos. Já um paciente da mesma idade, mas com doença de alto risco, localmente avançada, ele vai ter às vezes incontinência, impotência, tem risco de lesão de outras estruturas, né, da bexiga, do intestino. Por quê? Porque a doença avançou. Então, independente da técnica que a gente utilize, né, a técnica cirúrgica, mesmo sendo robótica, se a doença ela é uma doença localmente avançada, é uma doença que os resultados funcionais vão ser piores e o resultado oncológico também. Porque a chance de a gente deixar margem de doença é grande, porque a gente está com microscópio, né? A gente está com algo que é uma visão macro. Então, a chance de ter margem é maior, a chance de ter uma doença metastática no futuro é maior, a chance da doença progredir localmente é maior. Então, muda demais, assim, é muito mesmo, né? E, poxa, todo mundo pode ter um diagnóstico precoce. Qualquer pessoa pode, né? Como o tratamento pode impactar a qualidade de vida desse paciente? O impacto maior, eu acho que é o impacto psicológico, né? Todo paciente que recebe um diagnóstico de câncer, principalmente nós brasileiros, que eu acho que a gente é muito emotivo, né? A gente não é que a gente não aguenta pancada, mas que a gente não está preparado para... Nenhum ser humano está preparado para morrer, né? E câncer, muitas das vezes, a pessoa acha que é fim. Morrer. O diagnóstico é igual à morte, né? Então, eu acho que o impacto psicológico é muito grande. É o primeiro impacto, né? É você conseguir lidar com o que você recebeu de diagnóstico.
Pronto, passou esse momento que ele faz parte, né? É um momento de aceitação, um momento do luto da doença, um momento de você entender o que você tem. Ele passa para todo mundo. Mas o impacto do tratamento em si, do diagnóstico e dando um tratamento, né? O impacto ele é já mais voltado para a questão funcional. A gente pensando que a próstata, ela em si não tem um fator tão importante na função erétil e na função de continência, mas as estruturas que estão em volta da próstata são fundamentais. Então, se a gente tem estruturas coladas na próstata, que a gente vai ter que ter um cuidado todo especial para poder evitar ter lesão, mas que a gente não pode, ninguém pode dizer que 100% das vezes vai conseguir não lesar, porque não tem como, né? A gente falar isso. É claro que quanto mais você faz, melhores são seus resultados, mas é impossível você dar 100% de certeza que o paciente que ele não vai ter um problema. Então, os resultados funcionais têm um impacto muito grande. O cara vai ficar usando fralda, ou ele tinha uma ereção antes, tinha uma vida, o cara, poxa, imagina um paciente com 60 anos, o cara ainda está trabalhando, tem atividade sexual ainda, né? Você vai deixar ele ali diferente do que ele estava. Então, isso inicialmente causa um impacto muito grande. Mas é importante entender que, eu gosto muito de frisar isso, que o ponto-chave é: estou livre de uma doença. O primeiro ponto é esse. Olha, eu estou curado do câncer. Esse é o primeiro ponto. O resto, a gente tem outras maneiras de cuidar. Medicação, tratamento cirúrgico, né, fisioterapia, enfim, a gente tem várias formas de tratar as possíveis complicações de um tratamento invasivo. Sim. Então, se você aceita o diagnóstico, você entende, você aceita o tratamento, você entende as possíveis complicações e segue firme naquilo ali, isso muda completamente. Aquela pessoa que vai para um tratamento completamente despreparada, né? Poxa, eu vou morrer, poxa, eu vou ficar mal. O desfecho não é igual, né? Porque a pessoa precisa de ter um entendimento que ele vai seguir o resto da vida comigo ali. Então, o que eu vou propor para ele depois vai melhorar os resultados funcionais. Ele nunca vai voltar a ser a mesma pessoa que antes, mas ele vai voltar a ter os resultados funcionais. E, poxa, eu tenho pacientes que vivem aí, até hoje chego no consultório do doutor, posso mesmo namorar? Eu posso mesmo montar cavalo? Eu falei, moço, é vida normal, vai viver sua vida, você tá livre da doença, só tem que me ver aqui todo ano, ou de 3 meses inicialmente, mas todo ano você tem que vir aqui me ver, pedir benção e vai embora, entendeu? Vive sua vida. E tem pacientes que vivem assim de uma forma absolutamente normal. Por quê? Porque aceitam a doença. Passam pelo luto, que é normal a gente passar, mas aceitam e seguem o tratamento. Quando você, por exemplo, é detectado o câncer, é você que dá você que acompanha esse paciente com quimioterapia, radioterapia, o diagnóstico ou você encaminha para o oncologista? Como varia, é que funciona isso? Varia. Então, aqui na Bahia, normalmente, quando a gente passa de um tratamento localizado, a gente encaminha para o oncologista. A gente nunca deixa de acompanhar, porque as alterações funcionais quem trata é o urologista. Por exemplo, o paciente fez uma radioterapia, ele evoluiu com a incontinência, ou evoluiu com a disfunção erétil, quem vai tratar geralmente é o urologista, né? A parte de radioterapia, quimio, hormonioterapia, tem alguns urologistas que são muito especializados nessa parte de oncológica, né? E acabam tratando também. Mas eu, particularmente, eu acho que a gente tem um profissional especializado, porque o oncologista, né, ele conhece muito mais as medicações, conhece muito mais os efeitos colaterais, tem muito mais tempo para parar, para ficar naquela questão. E assim como a gente foca na especialidade cirúrgica, né? O urologista, ele é um cirurgião. Então, a gente foca em resolver o problema cirúrgico, né? Então, eu acho que o oncologista, ele é fundamental. Multidisciplinar, né? Eu acho que o acompanhamento, assim, não pode sair do urologista. Eu acho que não dá para ele sair, mas o oncologista, quando a gente precisa avançar no tratamento, ele... Porque no caso do meu, que é o mieloma múltiplo, eu sou acompanhado por um oncologista, doutor Leonardo, porque ele que descobriu o meu diagnóstico. Mas o hematologista que é o fundamental, ele faz tudo, entendeu? Então, já no seu... pode ter os dois, né? Eu sabe que eu acho que interessante também, igual você falou, poxa, Leonardo é um oncologista fenomenal. Não, ele é. E é uma pessoa maravilhosa. Então, você ter ali o contato com aquela pessoa que deu o seu diagnóstico, que te acolheu, aquilo ali te leva além no tratamento. Muito. Porque ele pode dar uma opinião. Doutor, o hematologista falou comigo que eu vou ter que fazer isso. O que você acha? Não é verdade? Isso. Você não tem uma segurança nele, porque mais do que um tratamento, ele passa a ter um relacionamento com você diferente.
É o que temos. Poxa, o paciente oncológico não é assim, você que é. Você sabe que é assim. Você tá entregando ali tudo. Porque você não, daqui pra frente, olha, eu tive um diagnóstico aqui, ó. Daqui pra frente eu não sei nada que vai acontecer. Quem sabe é você, que é meu médico. Então a confiança que você deposita é muito grande. Então é uma coisa que passa assim de forma imediata, né? Olha, o que ele falar pra mim ali é verdade, eu tenho plena confiança. E é assim com a gente também. O paciente ele vai no oncologista, mas o oncologista fala assim, olha, volta com o seu urologista para ele conversar com você e te dar uma opinião, para acompanhar junto. E o paciente sente segurança. E uma característica do Dr. Leonardo é o seguinte, ele respeita o limite dele ali. Entendeu? Por exemplo, se eu estou com um problema, eu tive uma pneumonia grave, vou te passar para o pneumologista. Problema na garganta, vou te passar para o otorrino. Então, ele tem essa preocupação de dividir. Entendeu? Ele fica ali, eu só faço até onde eu faço. Ali eu mando, mas vamos passar para o outro. Mas é uma pessoa que você tem de referência. Muito, né? Muito. Você sempre vai voltar ali. Nossa. Né? Em qualquer coisa que igual você falou, e se aconteceu uma coisa no pulmão, mas eu fui lá. Não, ele deu. Primeiro a ele. Né? Não é verdade? Eu vou morrer com ele. Eu já falei para ele, não tem jeito. É um casamento, não tem jeito. Isso é muito legal. Né? Porque... Ele, além de tudo, ele é meu amigo. Né? A gente tem uma amizade muito grande. Porque é mineiro, pô. Mas ele é mineiro. Tá vendo? Não, pois é. Mas ele é gente boa demais. Nossa, um grande abraço, doutor Leonardo. Eu sempre falo que ele é o anjo que caiu na minha vida. Além do câncer de próstata, quais outros aspectos da saúde masculina precisa ser discutido, doutor Marcos? Então, acho que um ponto fundamental para a gente discutir é a questão do cuidado de uma forma geral, porque o homem... ele entende que ele tem que ser ali aquela rocha, que eu não posso ficar doente, e muita gente está adoecendo da cabeça, né? Cada vez mais a gente tem um celular que não deixa a gente em paz, a gente tem problemas que são inevitáveis, são inerentes na vida de todo mundo, e se a gente não toma conta disso, se a gente não para tomar conta da cabeça, a gente não tem condições de seguir em nada. Verdade. Então, aqui, você vê, aquele paciente que tem, sei lá, uma depressão bem controlada. É um paciente que ele vai chegar e vai receber um diagnóstico de câncer e ele vai receber diferente do paciente que não tem depressão, mas ele vai seguir comigo, porque ele está bem controlado. Aquele paciente que está perdido, que ansioso, que não está controlado, que não procurou um acompanhamento ali psiquiátrico, psicológico adequado, ele vai fugir. Por quê? Porque é da doença dele mesmo. A doença psiquiátrica é uma doença que leva o paciente a fugir, às vezes, dos problemas, né? De forma geral. Então, eu acho que é importante a gente falar no Novembro Azul da saúde mental, né? Porque se você perde sua saúde mental, para recuperar é muito difícil. Né? Eu falo até assim por mim mesmo, né? Cheguei aqui em Conquista, eu não era conhecido, trabalhei demais, assim, ainda trabalho muito, mas trabalhei de uma forma exaustiva que o meu corpo não aguentou. Então chegou um ponto que ele falou assim, chega. E aí para você recuperar é muito difícil. O impacto que isso traz pra gente é muito grande. Então saúde mental é fundamental, né? Eu sempre falo que quando o paciente nos procura, a gente primeiro vai cuidar da cabeça dele para depois cuidar da doença. Eu sempre falo que a cabeça caminha junto, né? A cabeça mata e a cabeça cura. Né? Então é fundamental cuidar da cabeça assim. Como incentivar os homens a realizar exame de rotina e cuidar da própria saúde de forma preventiva? Eu acho que uma coisa boa de incentivo é quando ele para de pensar só nele, né? Principalmente o homem que é o chefe da casa, ele tem que pensar que realmente ele não precisa ter uma saúde de ferro, mas ele tem que se ajudar. Se ele tem algum problema, ele tem que procurar ajuda, porque se ele está ali, eu sou o provedor da minha casa, se eu tenho a possibilidade de ter um diagnóstico precoce ou de cuidar da minha saúde, eu estou pensando na minha família. Sim. De uma forma geral. Então, se o homem quer ainda ser machista e pensar que ele é o dono da casa, ele que comanda, ele que tem que prover, então que ele pense na família dele. Porque muitas vezes o homem ele não pensa nele, né? Porque ele acha que ele não precisa procurar o médico, porque ele é o todo poderoso, fortão, não tem problema. E aí, então ele pare para pensar nos outros à volta dele. Porque o impacto de um câncer, ele não é só no paciente. Impacta a família toda. Essa família toda. Toda, né? Então o impacto, a pessoa vive ali nos canteados, né? Sentindo mal porque não está diferente, porque não tem a mesma funcionalidade. Então isso impacta na família como um todo. Então se a pessoa não tem condições de pensar só nele, né? Que pense na família dele, que pense que a gente precisa ter um cuidado. Precisa estar bem para poder cuidar dos outros, precisa estar bem para poder
ter um ambiente familiar saudável, né? Então, eu acho que é fundamental entender, primeiro, obviamente, a gente tentar desmistificar cada vez mais que não tem nada a ver o toque, o PSA, o exame do urologista, não tem tabu mais para isso, a gente já passou, a gente tem que realmente cada vez pegar mais pesado nisso, né? Com as campanhas de Novembro Azul e outras demais que a gente, no decorrer do ano, a gente sempre vai falando, né? Com os pacientes e difundindo as informações e difundir informação de forma correta. Né? Toda vez que eu converso com alguém, eu falo, olha, aqui agora vocês são sementinhas. Eu passei para vocês a informação correta. Não é mais seu vizinho que vai te dar a informação. Eu passei o que é o certo. E é coisa simples. Como eu falei, foi legal que a gente fez um assunto bem fácil de falar. Então, é o que é fácil. Você tem que ir no médico. Pronto, acabou. Esse é o primeiro ponto. Se você quiser passar mais informação, passa as que são corretas, né? Os fatores de risco, como a gente conversou, que são coisas simples de falar, não é coisa de outro mundo, não é? Então, são coisas muito simples que a gente tem que propagar a informação de forma correta. Como aqui, né? Que a gente está propagando aí de forma muito simples, né? As coisas que são básicas e que a gente tem plena capacidade de difundir de forma correta, né? Não tem por que ficar... sei lá, inventando moda, né? Que eu nunca vi. Gostar de inventar coisa é a gente. Brasileiro é assim, né? Porque tem que ficar de repouso. Que você tem que ter 2 pulinhos para trás, 2 para frente. Poxa, não inventa moda. Fala o que é o certo. É o real, né? né? Poxa, são coisas simples. Não tem que ficar inventando moda. Direcionar de forma clara, né? Essa pergunta eu vou te fazer aqui, falando sobre até a família. Como é que a família pode apoiar ou incentivar homens a buscar o diagnóstico e tratamento? Lembrando, antes de responder, doutor, que os próprios pacientes no qual a gente acompanha, muitos, a família atrapalha muito. Esse aí, você falando o caso do senhorzinho de 6 anos. Poxa, não tinha necessidade. Nenhuma, né? Então, como é que a família pode apoiar? Eu acho que entra muito nisso, né? A gente buscar uma informação correta, né? A gente, eu acho que a internet, ele é um lugar tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim. Se você sabe buscar a informação, se você sabe buscar uma fonte segura, você pode buscar. Agora, se você tem uma fonte que é dúbia, você vai pesquisar ali, vai ter uma informação que, né, que vai mais atrapalhar, não busque. Então, às vezes, né, é muito comum, família fica preocupada, você teve um diagnóstico de câncer, como é que eu não vou atrás de pelo menos entender o que está acontecendo? É normal, você está preocupado com aquela pessoa que você ama. Sim. Né? Então, você buscar uma informação numa fonte segura, principalmente no médico, né? Obviamente tem a internet, né? Porque às vezes aquilo ali de pronto tá no celular, você já pesquisa um monte de coisa, mas no médico, a família buscar uma informação segura para poder ajudar ao tratamento é o melhor, né? E eu acho que assim, o paciente oncológico, ele precisa saber. Tem muita família que fala assim, não fala não, doutor, pelo amor de Deus. Eu não sou muito concordante com isso. Eu acho que tem situações que são necessárias a gente segurar um pouco a onda no diagnóstico. Sim. Mas eu acho que o paciente que sabe, entende bem aquilo que eu estou passando para ele de informação, ele tem mais condições de decidir o melhor para ele. Sim. E a família é a mesma coisa. Então, o fundamental é buscar a informação correta. Porque se você busca, mas fulaninho, meu vizinho, operou com não sei o que e ficou assim assado e tá usando fralda, isso vai ajudar? Claro que não, né? Não vai. Então, cada paciente é de um jeito. Não adianta você achar que você vai ser igual ao seu vizinho, vai ser igual ao seu pai, igual ao seu irmão. Não adianta. Cada um é individualizado o tratamento, né? A gente individualiza a medicina justamente para que a gente possa oferecer o melhor para cada paciente. Então, se a família ajudar em pesquisar de forma adequada... Ter cuidado com o Dr. Google, né? Oh, meu Deus do céu. Agora é o chat GPT, né? Meu Deus, você pergunta ali, ele já joga um bocado de informação. Então, tem esse cuidado. Quando eu não conhecia o mieloma, quando eu fui abrir o Google, estava lá, perspectiva de vida 3 anos. Falei, ai, Jesus, olha... ler bula de medicamento. Você vai ler a bula ali, você vai ter todos os sintomas. Então, não precisa buscar informação. O cara já está com a cabeça ruim. Já está. Olha lá, só tenho 3 anos de vida. Ai, meu Deus, e agora? E ter o cuidado, como a gente falou, né? O homem tem um papel importante na casa. Isso é uma coisa bíblica, né? O homem realmente ele tem um papel importante. Mas é importante que a gente dê um auxílio na hora que o homem precisa desse auxílio, né? Que a gente seja mais empático,
né? Que a gente tenha mais cuidado, porque só quem sabe os resultados funcionais que ele vai ter é ele. Então, se o homem fala assim, olha, eu não quero operar, não pode chegar o filho, o pai, ou o irmão, o tio, ou a mãe, ou quem seja, e falar assim, não, você vai fazer esse tratamento. Quem sabe o resultado que ele vai ter é ele. É igual você falou, o Leonardo fala assim, ele respeita muito o limite, respeita muito o que o paciente deseja. Se eu tenho opção, eu vou dar a opção. Então, eu tenho que colocar o meu paciente num ponto que ele tenha a capacidade de decidir junto comigo. Sim. E às vezes você vê o familiar igual esse de 106 anos. Não vai fazer o toque. Coitado. Ou você vai operar e fica enfiando na cabeça do paciente uma coisa que ele não está desejoso, né? Então, é respeitar, pesquisar, pegar a informação correta, né? Para que a gente tenha condições de ajudar o paciente no tratamento, né? E não afastar, afugentar, né? Eu já tive vários pacientes, mas assim, vários, Elise, que falam assim, olha, eu não vou operar porque eu vou ficar impotente. Pode ser uma verdade? Pode. Mas nem sempre, né? Quando você conversa, explica, né? Fala das possibilidades no pós-operatório, como vai ser, explica, ele consegue entender, ele aceita o tratamento. Então, se você já vem cheio de preconceitos que a família às vezes ajuda a carregar... É verdade. As resenhas dos amigos e tudo meu Deus, junto, não né? adianta, não vai ajudar, né? Mas que papo legal, viu? Nosso tempo acabou. Que bom, poxa. Rapidinho demais, né? Deixa aí a mensagem para esse paciente aí que, né, que tipo assim... Que tá com medo de mim, né? Que tá com medo de você, do seu dedo. O dedo é pequeno, a mão é pequena. E que é necessário fazer, né? Deixa aí esse recado. Então, pessoal, assim, difunda a informação correta. Passem a prestar atenção no que os médicos especialistas falam, principalmente nesse mês que a gente tem dezenas de urologistas que se dispõem a dar informação de uma forma ampla, de uma forma simples, de uma forma aberta. Então, sigam essas orientações, não deixe de procurar ajuda. Quando tiver dúvida, por mais que você não saiba nada, você não tem que saber, a gente não tem obrigação de saber, a gente tem obrigação de procurar ajuda. Então, procure ajuda, procure o médico urologista, ou que seja seu médico de confiança, que a gente tem muito isso, como a gente falou aqui agora, né? Tem muitas pessoas que têm ali aquele médico da família, que ajuda, né? Que sabe dar aquela atenção mais carinhosa, né? Para poder pegar uma opinião, porque é muito mais fácil que você tenha uma opinião de um médico, de um profissional, do que você pegar a opinião com seu vizinho, com seu amiguinho ali da resenha, né? Que gosta de bater a resenha. Mas, na hora de falar sério, a gente tem que falar sério. Sim. E são coisas extremamente simples, né? Que a gente precisa perder o preconceito, a gente precisa lutar pela nossa saúde, porque só a gente pode fazer. Tem passos que só a gente pode dar, né? Então, se você não der o passo em direção à consulta, à avaliação do urologista, seu diagnóstico vai ser tardio e seu desfecho certamente não vai ser legal. Tá, então, se a gente tem a oportunidade, não tem por que perder. Tá certo. Agradeço muito, viu? Foi um prazer enorme. Muito enriquecedor as suas informações. Que Deus continue te abençoando. Amém. Você tá também. Bom? Muito obrigado, viu? Até sexta-feira. Um abraço, pessoal. Tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.